Bom, imagina a situação de um lugar onde tem uma coisa misteriosa que transforma as pessoas em gigantes. Só que felizmente isso não é uma coisa comum e até que é bem raro. Porém, isso aconteceu com a protagonista do mangá que eu vou falar aqui hoje. Só que o problema é que o par romântico dessa garota tem uma altura normal e até gera um certo questionamento, porque como é que vão fazer isso dar certo? E o mangá que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Sierra's Love 8 Meters. Eu sei que essa obra parece meio bizarra por conta da sinopse, mas até que ela é bem divertida. Confia que ela é muito interessante e só pra não esquecer, deixa o like aí e se inscreve, beleza? E dessa vez começa pela perspectiva do protagonista, que ele se chama Kotaki Yumeji, e ele conta que ele tem que lidar com certas questões, e logo na sequência sabemos o motivo, porque basicamente ele esqueceu a borracha dele, e a garota ao lado resolveu emprestar, só que o problema é que aquela borracha tinha praticamente o tamanho da mesa dele, e depois até que faz sentido, porque a garota ao lado dele é a segunda protagonista, que no caso é a Sierra, que ela tem basicamente 8 metros de altura, e ela fala que ele pode pegar a borracha emprestado, mas em compensação ela quer como recompensa 30 pães na hora do almoço. Nani? Que ele claramente achou isso uma taxa muito alta para emprestar só uma borracha. E ainda por cima ele fala que não é de se estranhar que ela ficou tão grande, que ela ficou meio indignada, tipo, o que você quis dizer com isso? Você tá me chamando de gorda? Só que na verdade ele falou isso referente à altura dela, mas a garota acabou levando por outro caminho. Ela ficou brava falando que ele não deveria falar dessa forma do corpo de uma garota. Como ela é grande em altura, ele falou referente a isso, mas ela interpretou de outra forma, tá ligado? E o professor até fala que ele tá feliz por ele se dar bem e tudo mais, só que era pra deixar a briga pra depois da aula. E foi então que contou um pouco dessa situação inesperada. Basicamente o nome dela é Omeni Sierra, e ela tem 8 metros de altura, que inclusive tem uma pequena referência aí ao nome do mangá. E ela se transferiu recentemente pra aquela escola, e o Yumeji conta que ela tinha a altura de uma pessoa normal, só que de alguma forma ela mudou, tipo, ela cresceu do nada. Ainda não tem uma explicação do porquê isso aconteceu. No início todo mundo estranhou porque era uma coisa muito incomum, só que com o tempo as pessoas se acostumaram com a presença dela, então meio que não estranharam mais pelo tamanho dela. E ela tem a ajuda do governo, já que ela precisa de coisas especiais, só que o governo não pode ajudar ela, tipo, o tempo inteiro. Então eles enviaram alguém para ser suporte e ajudar ela no que ela precisar. Então escolheram o Yumeji, que é o amigo de infância dela, que foi de uma maneira meio forçada. Só que ele não liga tanto pra isso porque ele também é um amigo de infância dela. E os dois se dão muito bem. E aqui a gente vê um pouco de como que o governo ajuda ela. O Yumeji fala que é difícil de manusear aquela borracha porque ela é enorme. E ela também reclama das coisas, porque por ser do governo, ele não tem um design bonitinho ou alguma coisa assim. Ainda deixa estampado que é suporte a garota gigante. E pra tomarem cuidado, porque se um objeto desse cair na cabeça, é fatal. E o pior é que essa vez não faz sentido, porque logo em seguida, ela acabou deixando cair o celular. E quase acertou o cara que tava passando. Ela falou que só aconteceu aquilo porque a capa meio lisa e escorregadia. Ela acabou disfarçando porque no fim esse aviso até que faz muito sentido. Só que ela também fala que o uniforme, ele é muito apertado no peito. Talvez quem faz as roupas não consiga acertar sempre, sabe? E essa conversa acabou soltando ali um botão da blusa dela porque estourou. E acabou reunindo ali um monte de pilantra pra ficar olhando. Este elemento cara de pau. Então o Yumeji até fala pra ela usar uma saia maior, porque senão esses pilantras vão ficar olhando, já que ela é muito mais alta que eles, tá ligado? Só que parece que a Sierra não sabe como a mente desses caras trabalha. Ela fala que tava tudo bem porque ela tava usando ali uma espécie de short por baixo. Então não tinha problema porque eles não iriam ver nada. Só que pela cara do Yumeji, com certeza acertou ele em cheio. E os caras lá embaixo também estavam adorando. O que ela não entendeu nada, porque aquilo é um short, não uma calcinha. Então o Yumeji acabou falando que ela não entende como a mente daqueles caras trabalha na puberdade. E não entende mesmo, porque acabou reunindo um monte de tarado ali. Que ela até chegou a pedir ajuda por conta disso. Então ele pegou o celular dela pra usar como prancha e desceu dali e usa o flash da câmera pra assustar os caras. Só que o que ele fez foi arriscado, então ela pergunta se ele tá bem. E ele fala que tava tranquilo, porque basicamente ele tá acostumado com aquele tipo de ação, sendo que é mentira. Só que ela agradece o que ele fez, né, porque basicamente ele fez aquilo por ela. Só que ele fala que não é nada, porque ele fez isso com um amigo de infância dela e ajudante também, que era uma coisa que qualquer um faria. Só que depois disso ele sentiu umas pontadas no peito. Parece que ele já gosta dela, mas não entendeu isso ainda, tá ligado? Já que eles convivem juntos desde a infância, sabe? Então ela agradeceu ele por ter salvado ela e foi quando ele lembrou da infância, porque ela pode ter mudado por fora, mas ela continua levemente mal criada. E ele falou que ia proteger ela, só que ele nem se tocou que falou em voz alta, que acertou basicamente em cheio a garota. Só que na verdade
verdade, ela ficou muito feliz e fala que ele tem que proteger ela já que ele prometeu. Só que ele também precisa se proteger dela porque ela acabou derrubando ele sem querer. Ou seja, quase que o Meiji vai de Vasco. Só que depois disso é quando corta pro dia seguinte, que a Cherry chama o Meiji pra almoçar, que ele acabou rejeitando ela gentilmente. E ela até provoca ele falando que será que ele tá com vergonha de almoçar com uma garota tão gata assim? Que ele acabou revidando, tipo, gata? Onde que eu não tô vendo? Então ela ia arrastar ele pra ir junto com ela, só que tinha duas garotas observando os dois. E elas estavam comentando que eles são muito próximos, tá ligado? Então ele saiu correndo porque ele não acha bom almoçar com ela porque pode interpretar errado. Só que ela começou a correr atrás do Yumeji e não tinha como ele se esconder. As pernas dele é muito menores que a dela, tá ligado? Então ele pensou que pelo menos estava seguro e ficar no banheiro. Só que não adiantou nada, porque mesmo assim ela foi atrás dele lá. E o pior é que passou uma menina ali falando que a calcinha dela tava aparecendo. Ela tava tão distraída atrás dele que nem percebeu. Só que foi então que o Yumeji viu a mão dela cheia de curativo, que logo em seguida ela ficou até com um pouco de vergonha. Então é quando ela revela que fez um obento pra ele, só que do tamanho dele, né? Então foi muito difícil fazer aquilo. Basicamente, ela teve que arrumar uma pinça pra arrumar tudo. Então ele fala que se ela fez isso, era só ter avisado previamente que ele vinha numa boa. Só que ela queria fazer uma surpresa, por isso ela não falou nada. O engraçado é que ela escreveu o nome dele na comida, só que na verdade tava escrito ali otário. Isso porque além do tamanho ser difícil, porque ela tava tentando arrumar ali tudo pequeno, ainda grudou na tampa da marmita, por isso que ficou estranho, tá ligado? Então ele provou e falou que o gosto tava ótimo. Só que ele pergunta que se ela fez o obento, por que ela trouxe sempre o de costume? Ela conta que por causa do governo fornecer aquelas coisas, ela tem que manter a alimentação adequada pra ficar em forma. Só que na verdade não era isso, é porque ela errou muito fazendo a marmita dele que acabou não sobrando ingrediente pra ela. Só que ele percebeu isso, né, que ela tava disfarçando. Então ele fala pra eles dividirem, porque como ela fez, não é justo ela não provar, tá ligado? Só que ela foi bem malandra nessa parte, porque ela teve uma ideia. Como a mão dela tava machucada, ela fala que não conseguia segurar os rachis, sendo que ela é destra e conseguia comer sim. Ele não queria fazer isso, então ela começou a provocar ele, falando tipo, você tá com vergonha? A gente fazia isso sempre quando brincava de casinha na infância. Então pra ela parar de falar isso, ele fez o que ela pediu, mas ele fala que seria só dessa vez e até que a cena é bizarramente fofa. Só que depois disso, ela mesma ficou com muita vergonha, mas ele pergunta se o gosto ficou como ela queria, e ela fala que é pequeno demais pra ela sentir o gosto, tá ligado? Mas eu acho que depois disso ela ficou com muita vergonha de ter pedido aquilo. E esse mangá eu já conheci ele tem um tempo, só que eu acabei esquecendo dele. E uma postagem no X acabou fazendo eu lembrar dele. E eu acho esse mangá bem maneiro e eu queria recomendar ele pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer mais dele. Então comenta aí gigante que é pra eu saber se vocês apoiam, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.